Estamos de volta com o programa Bem Viver, hoje com a doutora Cibele Lozada, estamos falando sobre câncer infantil. Cibele, a gente estava falando exatamente do câncer infantil, a gente até apavora quando a gente fala, né? O câncer é mais agressivo na criança do que no adulto? O câncer na infância e na adolescência, como eu disse, como existe uma mutação do material genético de uma célula e ela perde a capacidade de amadurecer e se comporta como uma célula embrionária e dessa maneira ela se prolifera de uma maneira muito rápida e muito desorganizada, o câncer na infância, ele se desenvolve de uma maneira muito mais rápida, né? Mas, por outro lado, como são células indiferenciadas, a resposta ao tratamento é muito melhor do que nos pacientes adultos, né? O tratamento, ele se baseia, né, basicamente na quimioterapia. Então, são raros os casos que precisam de radioterapia, até porque a radioterapia ela traz efeitos colaterais muito desastrosos na infância, né? E alguns casos, cirurgias, né, redutoras de massas, né, para remoção tumoral, mas em geral o tratamento se baseia na quimioterapia. E as crianças, incrivelmente, toleram muitas vezes, né, os efeitos maléficos dessa quimioterapia, né? O que mais, às vezes, dificulta o tratamento é a queda da imunidade, né? E aí as infecções oportunistas surgem e é o fator mais complicador do tratamento no câncer infantil. Principalmente a quimioterapia diminui muito, né? Principalmente no exame de sangue a gente vê muita anemia, baixa de leucócitos. Isso, né? Exatamente, plaquetas, né? Então existe uma destruição global das células, né? Então a criança fica muito debilitada. Mas a boa notícia é que se o câncer for diagnosticado precocemente, no Brasil a gente tem uma taxa de cura de até 80%. Né? Então, até 80% dos cânceres infantis, eles são curados. Aí vale o coração do pai também, né? O risco de recidiva, qual que é o prognóstico depois do tratamento do câncer? A gente está falando de cura, né? Sim, o acompanhamento, ele é feito por 5 anos. Então, o paciente ele pode ser considerado livre da doença, em geral, em 5 anos de acompanhamento. Então, ele faz as fases de tratamento, existem várias fases, né? Fases de indução, de consolidação, de manutenção de tratamento. E depois de terminado o tratamento, essa criança é acompanhada por mais 5 anos e, estando ela livre da doença, ela pode ser considerada curada após esse período. Além das consultas rotineiras com o pediatra, alguma forma de prevenção? Não, infelizmente, a grande dica, né, sobre o câncer infantil é definitivamente a conscientização dos pais, dos cuidadores, né, dos pediatras, né, em geral, para que esse diagnóstico seja feito de maneira precoce, para que essas crianças sejam encaminhadas para os centros de referência, né? O nosso centro de referência, né, vai ser o tratamento em Belo Horizonte. A gente não tem, né, na região dos Inconfidentes, nenhum serviço especializado no tratamento do câncer infantil. Então, em Belo Horizonte, a gente tem alguns centros de referência, sejam eles públicos ou particulares, né? Então, o nosso grande esforço deve ser no intuito de fazer diagnóstico precoce e encaminhar essas crianças cada vez mais precocemente para um tratamento em um centro especializado. E aí a gente consegue atingir essa taxa de cura de até 80%. E acabar com esse tabu, né? Acabar com esse tabu, conversar sobre isso, sobre os sinais e sintomas, né? Mas sem se esquecer que câncer é raro, né? Porque senão os pais ficam apavorados e acham que tudo que a criança tem vai ser câncer. E, na verdade, uma conversa com o pediatra pode solucionar essa dúvida. E tomar alguns cuidados com a internet? Muitos cuidados, né? A internet, ela pode ser uma grande aliada, mas ela pode ser uma enorme vilã, né? E trazer muitas informações equivocadas, né? Então, sempre buscar o pediatra de referência para esclarecer todas as dúvidas. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer a Cibele pela participação, te deixar livre para falar um pouquinho quais são as suas recomendações para os pais hoje. Olha, a minha recomendação é o que eu falei e
pais e cuidadores observem, né, observem qualquer mudança de hábito, né, fiquem atentos, né, a mudanças de hábito, a mudanças de comportamento, a sintomas e sinais, né, que nós comentamos, e falem com seus pediatras. E para os profissionais de saúde, ouçam, né? Ninguém conhece melhor o seu filho do que o pai e a mãe, né, ou o cuidador. Ou as avós, né? Que elas são um perigo, as avós. Então, assim, é lógico que a gente tem que relativizar as coisas, né? Então, a gente tem que ter um olhar crítico também, porque existe, né, uma carga emocional naquela história que é contada, mas a gente nunca pode simplesmente ignorar aquilo que está sendo trazido para nós. Porque, às vezes, naquele momento da consulta, a criança se apresenta de um jeito e, na verdade, quem fica a maior parte do tempo é quem vai perceber essa mudança de comportamento. Então, os pais e cuidadores devem ficar atentos e nós, profissionais da saúde, também devemos valorizar o que eles trazem para nós. Sibeli, te agradeço. Eu tenho certeza que você vai voltar a conversar conosco aqui. Tem alguns assuntos gerais que a gente está precisando conversar, obesidade, os próprios cuidados, as viroses que estão vindo aí, que estão... Né, tivemos conversando há pouco tempo da mudança do perfil de vacinação, Sim. de imunização, então teremos outros assuntos. Obrigado pela presença. Eu que agradeço.